Seguindo em lições na história do livro de Gênesis, hoje vamos falar sobre a vida de José. José foi filho de Jacó. Estamos falando aqui daqueles homens conhecidos na Bíblia como os patriarcas. Abraão, um homem de fé. Seu filho Isaque, seu neto Jacó, e José, um dos filhos de Jacó. A coisa interessante sobre José é que nós temos mais espaço em Gênesis dedicado à vida dele do que dos outros. E a outra coisa, não existe nenhuma palavra de reprovação direta, explícita a José. Embora Abraão, Isaque e Jacó fossem bons exemplos, foram bons homens mesmo, mas temos alguns registros de falhas deles. Não temos acerca de José. É impressionante isso. Eu quero resumir um pouco a vida de José aqui, que de certa forma nós vemos um ciclo se repetindo de injustiças que ele sofria, mas da fidelidade que ele estava sempre mantendo para com o Senhor. E com isso, mesmo em situações difíceis, Deus estava com ele e Deus o abençoava. Podemos dividir a vida dele, vamos dizer, em três partes. Primeiro, a vida dele como filho, ainda na terra de Canaã, junto ao seu pai. Ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele falava dos erros dos seus irmãos para o seu pai. O pai agia mal, tinha um certo favoritismo para com José, que machucava os irmãos. Eles chegaram ao ponto de planejar matá-lo. No final, não chegaram a matá-lo, mas o venderam como um escravo. Ele foi parar no Egito. Imagina a dor de um jovem rejeitado pelos seus próprios irmãos, indo para uma terra distante, idólatra, sozinho. A segunda parte da sua vida é ele como escravo no Egito. Ele foi comprado por um homem, um oficial do rei do Egito, chamado Potifar. Ele foi colocado como mordomo na casa daquele homem e ele se destacou. Ele fez bem e ganhou a confiança do homem, pois Deus o abençoava. Mas uma nova injustiça surgiu contra José. A mulher daquele homem passou a cobiçá-lo e ela tentou seduzi-lo várias vezes. Ele, porém, de maneira exemplar, resistiu, não cedeu às seduções dela. Gênesis 39, versículo 12, nos diz que ela o pegou pelas vestes certa vez e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Ele a rejeitou totalmente, não cedeu ao pecado e não cometeu injustiça contra Deus e contra o próprio Potifar, que confiava nele. A coisa triste é que ela mentiu. Ela o acusou injustamente de ter sido imoral para com ela. Isso irritou Potifar. Isso resultou em mais uma prisão, mais uma injustiça contra José. Você poderia imaginar que Deus não estava com ele diante disso tudo? Mas Gênesis 39, 21 nos diz: O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E você deve pensar como José estava agindo nisso, sendo preso por uma injustiça. Ficou pelo menos 2 anos naquela prisão. Algo difícil, doloroso. Como ele poderia agir? Pois ele agiu com diligência, mesmo sofrendo tantas dores. Ele não se revoltou contra Deus, mas ele continuou confiando no Senhor. Ele foi colocado à frente dos outros presos, recebendo confiança do carcereiro. Ele prosperou nesse novo papel agora, como auxiliar do carcereiro, sendo um dos presos, porque Deus continuava com ele e ele continuava fiel ao Senhor. Ele serviu pessoas naquela prisão, interpretou o sonho de 2 homens que estavam presos com ele por terem ofendido ao rei. Ele, interpretando esses sonhos, ajudou um dos homens que foi solto daquela prisão.
Esse homem esqueceu dele por um tempo, mas depois José teria a oportunidade de interpretar um sonho do próprio imperador do Egito, rei do Egito, Faraó. Ele era sempre bem humilde. Ele sempre destacava que era Deus quem dava as respostas, Deus que interpretava os sonhos. Gênesis 41:16, ele disse ao Faraó: Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. O resultado disso foi que a sabedoria de José impressionou o Faraó. Aos 30 anos de idade, muito tempo depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, José foi colocado na posição de governador do Egito, se tornou o segundo nome mais proeminente naquela nação e ajudou a nação a lidar com uma seca tremenda que a assolou. Ele teve uma boa administração para aquilo, guardando recursos por 7 anos de fartura, para nos 7 anos de escassez eles terem o que comer no final da vida, no final das contas, no final dessa história. Seus irmãos retornaram a José, foram em busca de ajuda no Egito, e ele foi misericordioso para com aqueles que haviam sido injustos com ele mais cedo. José é um excelente exemplo. Vale muito a pena dedicar tempo, atenção, à leitura de Gênesis 37, basicamente até o final do livro, que fala essas virtudes na vida de José. Nós devemos perceber o valor de um homem como ele e do seu exemplo registrado na Bíblia. Exemplo de alguém centrado na fé e na confiança em Deus, dedicado a servir a Deus e aos homens ao seu redor, com amor, com honra, com confiança mesmo, não sendo levado pelo ódio, pelas traições que sofria, até pelo esquecimento dos outros. Muito parecido com Jesus, no final das contas, sendo amoroso apesar das injustiças sofridas, disposto a perdoar os erros, até dos seus próprios irmãos, e sempre exaltando ao Senhor, reconhecendo o poder e o cuidado de Deus na sua vida. Um exemplo para jovens, fugindo das tentações, mesmo quando está sozinho. Um exemplo para adultos, com responsabilidades importantes, mas fazendo isso com zelo e sabedoria. Vamos aprender, vamos imitar a nobreza de caráter, a pureza de coração e a vida exemplar do servo do Senhor, José.